Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente. E com essa alta aí dos preços dos carros, né, e de uma forma geral, tanto os carros novos como os carros seminovos e usados, será, gente, que agora ter um automóvel virou um investimento? Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para vocês duas matérias. Uma matéria que saiu no jornal Diário do Nordeste, tá? Sobre a valorização dos carros seminovos e os carros usados. Inclusive, nessa matéria tem uma classificação dos carros assim usados que foram mais valorizados durante esse primeiro semestre. E a segunda matéria eu retirei do site UOL, né? E ali ele está dizendo, será que é um investimento ter um carro, né? Diante de tudo isso aí que está acontecendo? A primeira matéria eu retirei do site Diário do Nordeste, tá? E é uma matéria do dia 26 de agosto. E a segunda foi do UOL e é uma matéria do dia 3 de setembro. Eu achei interessante, gente, quando eu li, eu falei, não, eu vou levar lá para vocês, né? Trazer aqui para vocês, para ver aí com vocês. Achei bem interessante. Então vamos lá agora, dá uma olhadinha aí na telinha sobre essa primeira matéria. Então, nessa primeira matéria, está falando assim, carros usados se valorizam até 29%, quase 30%, gente, em 2021, carros usados. Veja os modelos que mais subiram. Então, aqui eles estão falando sobre a pandemia, né, sobre a escassez de insumos que desabasteceram o mercado de veículos novos. Em um fenômeno atípico, veículos seminovos tiveram uma valorização expressiva entre janeiro e julho deste ano. Aí eles estão falando aí no caso, né, do Ceará, lá no Nordeste, que os preços chegaram a um aumento aí até de 29,98%, quase 30%, de acordo com o levantamento da Web Motors. E a valorização dos seminovos tem relação com o desabastecimento, né, no mercado de veículos novos, em razão aí do fechamento de fábricas, em razão da pandemia e da falta de insumos, como semicondutores. No Brasil, a valorização chegou a 23,92%. Considerando o Nordeste, os preços variaram positivamente. As montadoras aí estão com dificuldade ainda para entregar esses carros novos. Uma inscrita aqui no canal, ela perguntou para mim, ela falou assim, Vera, o City, né? Ele está disponível em Limeira para venda para pessoa com deficiência? Porque o vendedor da Honda, ele falou para mim, ele falou assim, passou a tabela de preço de todos os carros da Honda com isenção aí de IPI, só que ele falou para mim, o que está vendendo agora, carro disponível para entrega é o HR-V, né, que eu falei para vocês, e acho que o WR-V. E aí ele falou os outros só para o mês de setembro. E, no caso do City, Fit, ainda eu perguntei hoje para ele, né? Eu falei, e o City e o City, que ela perguntou para mim. Aí ele falou assim, ainda está indisponível para pessoa com deficiência. Quer dizer, tem a isenção de IPI, mas está indisponível. E não é só na Honda. Na Hyundai é a mesma coisa, tá? Que por causa daqueles problemas lá que eles estão falando da falta de insumos. Mas engraçado que o HR-V e o WR-V, que são mais caros, tem, né? Engraçado. E no caso aí da Hyundai, carro, gente, para eu fazer test drive, não tem. A Hyundai não tem um carro para eu fazer o test drive. Não é só ela não, tem outras aí que eu perguntei também não tinha em algumas cidades, tá? Então para vocês verem como é que tá a situação. Então eles não estão conseguindo atender aí a demanda, então não estão nem mandando o carro para test drive aí para concessionária. Vocês verem aí que virou mês de agosto, né? Passou agosto, chegamos em setembro, porque falaram que ia normalizar e melhorar bem a situação em agosto, mas ainda não melhorou nada não, pelo que eu tenho visto, tá? Continuar aí a matéria. Aí fala praticidade e custo-benefício. O diretor de marketing, Rafael Constantino, aponta que os modelos que tiveram mais valorização variam de acordo com a região, né? Alguns carros tidos como bom custo-benefício, porque entregam tecnologia e praticidade, valorizaram. Aí eu vou pulando aqui algumas partes só para mostrar para vocês. Segundo ele, em alguns casos, a valorização é tão grande que é possível vender carro seminovo por um preço superior ao que ele saiu da concessionária. O Nivus teve casos de clientes que compraram no ano passado por 95 mil e hoje consegue vender esse mesmo carro a 120 mil reais, gente. Quem comprou 0 quilômetros
antes desse boom, conseguiu ter essa valorização. E se vendesse hoje, levaria mais para a compra do que desembolsou, tá? Aí ele vai falando sobre os carros mais velhos, também tiveram aumento dos preços, né? Mas como tinham relativa oferta maior, o impacto foi um pouco menor. E ele falou também que os carros que estão tendo mais saída são os carros inferior a 3 anos. E aí ele falou aqui, né, que a valorização deve continuar. Destaca que apesar de a produção de carros zeros estar voltando ao normal neste ano, a pressão sobre o preço dos seminovos deve continuar por um tempo. Ele falou, para o final do ano, agora já se fala de um equilíbrio na produção de carros novos, mas o carro usado demora um pouco mais para abastecer o estoque, porque quem compra um carro agora só pensa em trocar depois de 1 ou 2 anos. Então, vamos ter uma defasagem nos carros de 2020 e 2021. Constantino indica que o mercado de seminovos está em um dos melhores momentos para quem está pensando em vender para conseguir dinheiro. Quem pensa em vender o carro para trocar por outro seminovo deve tomar cuidado, já que a valorização toma conta de todo o mercado. Tá? Os carros usados mais valorizados no Ceará. Eu vou falar dos 10 aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Volkswagen Cross Up teve um aumento aí de 29,98%. O Nivus, 20,52%, tudo de aumento. O Volkswagen Passat, de 20,16%. O quarto lugar aqui ficou o Chery Tiggo 7, 15,33%. Quinto, o Volkswagen Jetta, 14,57%. Em sexto lugar, Kia Sportage, 13,25%. Em sétimo lugar, o Fiat Mobi, 12,69%. Oitavo, Kia Sorento, 12,25%. O nono lugar, Chery Tiggo, 12,12%. E em décimo aqui, o Suzuki Jimny, 11,74%. Essa matéria completa aqui eu vou deixar aí abaixo, né, na descrição do vídeo para vocês verem, tá? Que é bem interessante, né? Apesar de ser do Nordeste, já dá aí pra gente ter uma ideia. Agora, na segunda matéria, gente, que eu vou mostrar aí pra vocês. Na segunda matéria, carros inflacionados com preços subindo, ter um automóvel virou investimento? Saiu aqui no UOL, né? Felipe Carvalho, colunista do UOL, que fez essa matéria. Então, ele tá falando assim, olha, quem tem um carro na garagem certamente percebeu que o valor desse bem está cada vez maior. Nós nunca tivemos aumentos tão expressivos nos preços dos automóveis, pelo menos desde 1994, quando o Plano Real foi implementado e freou o fantasma da inflação. Com isso, tenho escutado muitas pessoas relatarem situações em que ganharam dinheiro com o carro, já que o valor da venda de hoje tem sido superior ao de quando ele foi comprado. Mas será que estamos mesmo ganhando dinheiro com nossos carros? E aí ele fala assim, aqui em casa, por exemplo, o automóvel da minha esposa valorizou 17% nos últimos 12 meses, enquanto o preço do meu subiu 14% mesmo no mesmo período. Eu também fiz, né? Lembra que eu falei para vocês que meu carro eu paguei com a isenção de IPI e ICMS na época, eu paguei 43.500 e agora ele tá aí 49 mil reais, então valorizou, né? Então vamos continuar aí. Caso eu decida substituir um desses carros por outro mais novo, ficarei com a impressão de ter ganhado com eles no momento da venda, mas a conta não é tão simples assim. Basta ver que praticamente todos os outros modelos de veículos também tiveram seus preços corrigidos. Portanto, também teria que pagar mais caro hoje do que no passado. Nessa semana, um cliente me chamou e disse que ficou surpreso ao saber que o Jeep Renegade, que comprou comigo em 2019, está valendo mais do que pagou. E com isso, teve a ideia de vendê-lo e comprar uma picape mais nova. Infelizmente, joguei um balde de água fria quando disse que o modelo desejado também está custando mais do que no passado. Pior ainda é quem decide vender agora e deixar para comprar depois. Essa opção não deve acompanhar os prováveis aumentos nos próximos meses. Portanto, se demorar muito para comprar outro carro, o poder de compra será menor. Estão vendo? Bom mesmo é para aqueles que querem apenas se desfazer do carro,
sem nenhuma intenção de comprar outro no futuro. Um idoso que decidiu que não vai mais dirigir, ou alguém que está de mudança para outro país, são alguns exemplos aí de situações em que esse é o melhor momento para vender um carro. Você já deve ter escutado alguém falar que carro não é investimento, mas sim um bem de uso. De fato, o carro é um bem que sofre com a ação do tempo e de uso, que exige manutenção e gastos com impostos anuais, o que afasta essa ideia de investimentos, impostos, IPVA, tudo, né? Mas nem sempre foi assim para algumas pessoas. Nos piores períodos de inflação no Brasil, quem tinha dinheiro sobrando e espaço na garagem, comprava carro mesmo que não utilizasse como meio de transporte. Era melhor tê-lo parado na garagem e esperar por sua valorização do que ter dinheiro no bolso sendo corroído pela inflação. Porém, ele disse aqui, né? Não acho que o atual momento é para tanto. A inflação teria que ser ainda maior, mas do jeito que está indo, né, gente? Do que está, para voltarmos a cogitar essa prática do passado, pois só assim para compensar os gastos extras de se ter um carro, mesmo que parado. Por fim, no atual momento, nossos carros continuam sendo bens de uso e não acho racional tratá-los como investimento, né? E a gente espera, né, pessoal, que não chegue esse ponto, né? Que não chegue esse ponto de pessoa comprar um carro e deixar ele parado para ele, que ele vai virar um investimento. Para isso a inflação tem que estar acima, assim, demais, né, da conta, né? Só que, infelizmente, a gente tá vendo aí que ela tá subindo, né? Ela tá subindo, porque os carros aí, ó, todo mês tabelinha nova, né? Às vezes 2 vezes no mês, tá? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu achei, assim, uma informação interessante, né? Interessante pra gente aí que tá pensando em trocar um carro, ou comprar um seminovo, ou comprar um usado, ou comprar um novo, ou aguardar, né, também, para ver aí o que vai acontecer com a isenção aí do ICMS, né, que a gente está aguardando. Por falar na elevação do teto da isenção do ICMS, vou deixar o abaixo-assinado, o link do abaixo-assinado aqui na descrição desse vídeo, tá? Quem ainda não assinou, assina, pede aí para os parentes, amigos, algum familiar para ajudar aí a gente, tá bom? Porque precisa aumentar bastante o número de pessoas. E também não esqueça aí de se inscrever no canal e de ativar aí o sininho de notificação, porque não sei o que aconteceu aí no YouTube, então eles estão cortando muito a visualização. Desse meu canal aqui, que é um canal pequeno, eu senti aí que cortou 50% da visualização. Aí eu fui procurar saber e outros canais estão sofrendo também com isso, tá? Tá tendo uma queda na visualização de 30%, 40%, 50%. Tá? Eu não sei se é porque teve uma mudança aí no algoritmo aí do YouTube, mas canais grandes aí com mais de 1 milhão aí de inscritos também estão tendo esse problema. Então é importante aí vocês se inscreverem, né? Clicar aí no sininho e também curtir, né? Para mostrar aí para o YouTube sobre a relevância do canal, tá bom? Vou deixar aqui para vocês uma playlist, tá? Sobre os testes drives aí que eu fiz com alguns modelos de carro. E vou deixar aqui também para vocês sobre quem tem direito aí na compra de um carro 0 km, as pessoas que têm direito à isenção, tá? Então, esse vídeo aqui dá para entender direitinho. Então, um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.